Então, vamos continuar, pessoal. Todo mundo aí? Todo Sim. mundo ouvindo? Então, beleza. Alguma dúvida até aqui? De boas? Suave na nave. Suave na nave. Agora tira aqui, ó. Tira ali também. Então, continuemos. Então, na epiderme ainda, a gente vai ter os poros, né? Os poros de quê? Os poros do pelo, os poros das glândulas sudoríparas, os poros das glândulas sebáceas, que eventualmente podem não estar ligadas a um pelo, certo? Então, é a camada queratinizada. Se a camada queratinizada, ela tem o quê? Queratinizada. O que quer dizer queratinizada? Não tem queratina? Tem queratina, né? Muita queratina, ou seja, basicamente feita de queratina. Mesmo tomando banho, não sai aquele pó? Então, olha só, Lisandra. Dependendo do tipo de banho que você toma, você pode até piorar. Por exemplo, quem adora no inverno tomar aquele banho, a minha mãe chama de pela chancho, ou seja, escalda porco. Quem gosta desse banho aqui nesse inverno que está agora? Vocês gostam? Ah, eu só tomo banho assim. Eu. Então, quando a gente toma banho assim, Acaba com a minha pele. acaba com a pele, exatamente. O nosso, o nosso, o nosso corpo, gente, ele não evoluiu para tomar banho quente, tá? A gente evoluiu para tomar banho normal, banho como, né, com água normal, água de rio, água de lago, não água aquecida. Então, ainda nós temos esses problemas, né, de pele que cada vez que você toma um banho muito quente e a gente usa muito sabão, essa parte do manto hidrolipídico ele sai um pouco. Quando sai esse manto hidrolipídico, acontece que a sua pele começa a descamar, né? Você já percebeu que às vezes toma banho muito quente, aí você fica até meio enrugado assim, a pele fica meio quebradiça, é porque você, além de tirar muito, né, do manto hidrolipídico, a parte de baixo que ficou muito quente, todos os vasos aqui da derme, eles inflamaram, né? Ou seja, eles ficaram maior para você perder calor, né? Que você se sentiu quente, então o seu corpo reage querendo perder calor. Então, os vasos abriram e você começa a ter uma tumefação, né? Então, a sua pele começa a descamar ainda mais. Ou seja, quando a gente toma banho frio, sem usar sabão, talvez esse pó ele diminua. Mas o jeito que a gente toma banho hoje é bem pior, né? Até piora a descamação da pele. Assim, a pele descamar não é uma coisa ruim, porque ela tem que ser renovada o tempo todo, né? Porque senão você pode criar, né? A gente vai, eu acho que tem alguns problemas de pele aqui, a gente vai mostrar que é o que acontece quando a pele não descama naturalmente, tá? Então, na derme, nós vamos ter glândulas sudoríparas, sebáceas, músculo eretor do pelo, né, o folículo piloso, veias e artérias e as terminações nervosas da pele, né? Então, essa parte aqui do meio, ela é basicamente a funcional da pele, tá? Então, é daqui que sai o sangramento, né? Que quando a gente dá aquele exame opa, da diabetes, né? Que a gente pega só um capilarzinho, a gente fura um capilar da derme, né? E, eventualmente, se a pele for muito fina, a gente pode chegar na hipoderme aqui e pegar uma arteríola um pouquinho maior para fazer uma solução de continuidade e coletar aquele sangue para o exame do diabetes, tá? Então, o glicosímetro, ele funciona justamente com esse sanguinho mais
mais fluido, né? Geralmente pode ser de vênulas ou arteríolas. Então, esse aqui é o músculo eretor do pelo, né? Para que serve o músculo eretor do pelo? Por que o nosso pelo ele precisa ficar ereto de vez em quando? Não entendi a pergunta. Desculpa, professor. Por que os pelos, eles têm um músculo, cada pelo individualmente tem um músculo eretor. Então, imagina quantos pelos você tem. Para cada pelo você tem um músculo eretor do pelo. Para quê? Eu sei que a gente se arrepia, mas não sei a finalidade disso. Uhum. Qual que é a finalidade do arrepio, então, gente? Será? Alguém? Depende da ocasião. Depende da ocasião. Pode ser arrepio que não é mais de frio, né? Amenizar a sessão de frio. Isso, exatamente. Então, eu vou mostrar aqui para uma pessoa que tem pouco pelo, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Cadê eu? Então, ó. Vejam só a quantidade, né, pouca de pelo. Então, quando o meu pelo está normal, olha só, a altura que fica. Tá? Agora, quando eu fico arrepiado, o meu pelo ele fica eriçado. Olha só, ele fica maiorzinho, certo? Esse pelo, né, mais alto, ele consegue segurar mais ar aqui no meio, certo? Então, segurando mais ar e mais próximo da minha pele, esse ar quente me dá a sensação de calor, ou seja, eu me arrepio, principalmente no frio, porque quando o pelo fica ereto, ele segura ar aqui mais próximo da pele, dando essa sensação, né? É justamente esse aquecimento maior para o corpo. Uma outra função é parecer maior. Você vê, se o meu braço está assim, ó, baixinho, quando eu faço assim, né, para um inimigo, para um predador, por exemplo, eu vou parecer um pouco maior. E parecendo um pouco maior, talvez eu seja ameaçador o suficiente para não ser comido ou para um rival, para não ser enfrentado, né? Só de me arrepiar. Já viu o gato e o cachorro brigando, né? Justamente o gato e o cachorro eles se arrepiam porque eles querem parecer maior, eles querem que a briga se resolva o máximo possível sem perda de muito sangue, né? Mais ali na intimidação do que no fight mesmo. Então é por isso que a Querem se gente resolver tem. no pelo. Oi? Eles querem se resolver através do pelo. Através do Qual pelo pelo. fica mais... Qual Resolve pelo que do fica pelo. mais alto. Exato. Então é por isso que cada músculo, né, cada pelo tem o seu próprio músculo eretor. Além disso, cada pelo também vai ter a sua própria glândula sebácea. Por que cada pelo tem que ter a sua própria glândula sebácea, gente? Esse músculo eretor também é para cabelo também, a mesma coisa? Uhum. Tem sim, né? Tanto que você pode até sentir, geralmente o arrepio que você sente, ele sobe a espinha até a nuca, né? Então, e eventualmente ele pode ficar distribuído, principalmente eletricidade estática, quando você sente, ela distribui em todo o seu couro cabeludo. Exatamente, ele pode ter em todos os pelos do seu corpo, todos. E a glândula sebácea? Qual que é a da glândula sebácea? Seria para impedir a entrada de micro-organismos e bactérias, no caso? Ajuda bastante. Isso, Ana. A primordial é justamente fazer essa lubrificação
da pele e do pelo, né? Então, o pelo lubrificado, ele não irrita a pele ao redor, né? Porque a gente vai ver uma foto mais pra frente. Esse pelo, ele fica em constante contato com o poro, ao redor do poro ali. Então, uma coisa que fica muito tempo em contato, ela pode acabar irritando. Então, essa lubrificação do pelo é muito importante, principalmente quando ele está crescendo, né? Que ele fica com aquela pontinha e para ele conseguir extravasar para fora da camada córnea. Não sei se vocês já perceberam, de vez em quando tem os pelos que ficam presos debaixo da pele, né? O homem percebe melhor isso. Você olha o pelo assim, né? Você olha a sua barba e tem um pelo preso debaixo da barba, e ele pode estar acompanhado, por exemplo, de um cravinho. Então é o tal do pelo encravado, né? Então às vezes ele pode inflamar, pode dar uma série de problemas. Também é conhecida como o chamado a pele cebosa, né? Então, é a pele queratinizada. A pele queratinizada ela é justamente esse pelo que não consegue sair. A pele sebosa é quando as glândulas sebáceas elas produzem sebo em excesso. E aí, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, eu lavei o rosto agora à tarde e a minha pele já estou parecendo um pão doce, né? Então, já tem bastante sebo, né? Bastante óleo na minha... Isso, a pele bastante oleosa. Eu tenho isso também. A nossa alimentação, ela ela é muito disso, né? Então, no frio também a nossa pele, ela tende a produzir um pouco mais de sebo para compensar, né? A falta de água, a falta de umidade, então às vezes a pele fica um pouco mais oleosa mesmo. No calor, ela vai ficar menos oleosa, mas ela vai ficar constantemente hidratada, né? Vai ficar bastante, como se diz, como ela soa bastante, ela vai ficar o tempo todo úmida, né? Então o óleo ele pode sair junto com a glândula sudorípara, ela pode produzir essa sensação de oleosidade no calor. A minha fica oleosa, mas começa a sair um monte de espinha. Uhum, é normal porque o sebo ele pode eventualmente entupir, né, a própria glândula sebácea e aí criar uma inflamação porque as bactérias começam a se alimentar ali e aí gera uma espinha. O que faz para evitar isso, para tirar, porque eu não suporto isso. É basicamente Toma. tem sabonetes específicos, né, para pele, tem sabonetes que têm microcápsulas, né, que são inclusive ecologicamente corretas, que elas não vão elas vão para o mar, mas elas se desfazem com facilidade. O sabonete do Febo é bom para isso. Esfoliam, né, e controlam a oleosidade da pele. Então aí você melhora a saúde da sua pele através disso. Mas a fisiologia da nossa pele, ela está muito ligada justamente à nossa alimentação hoje, que é completamente diferente de 200 anos atrás, né? Antigamente a gente não comia quantidade de industrializados, de gorduras que a gente come hoje. Então, vai muito disso também. Obrigada, Pro. Imagina. Então, a glândula sebácea, né, ela justamente vai fazer essa questão da oleosidade da pele e do pelo. A glândula sudorípara, que é essa aqui mais enroladinha, né, ela vai fazer com que a gente... Como é que fica a nossa pele quando a gente perde líquido? Por que a gente perde líquido pela pele? Controle de temperatura? Controle de temperatura, né? Então, quando está muito quente, a sua glândula sudorípara começa a extravasar líquido através dela. Então, qual que é o mecanismo, então, dessa perda de calor? Se tem água na pele, o que acontece? Como é que a pele esfria? Não entendi a pergunta, professor. Como é que a glândula sudorípara, jogando água na nossa pele, ela resfria o nosso corpo? Em contato com o ar? Isso. Quem é que tem filtro de barro em casa?
Eu tenho. Então, como é que funciona? Por que que a água do seu filtro de barro ela é mais gelada do que o seu filtro, o galão d'água, por exemplo? Porque ela passa por vários tipos de processo dentro Porque o daquela. barro é mais frio. Oi? Será que é porque ela passa pelo aquele filtro que tem vários tipos de camadas e Não. daí com o tempo que ela vai resfriando? O barro, ele funciona Porque igual ela a tem um nossa barro, pele. né? O barro é a nossa pele. Sim. Então, você já percebeu que quando você toca o filtro, ele é fresquinho? Aham. O Eu água... pensei que ele. Ah, Eu pode falar. pensei que era por causa daquela válvula que tem dentro. Eu até esqueci o nome Ele daquela. mantém gelado isso? Não, o barro, ele é que nem a nossa pele. Conforme a água vai saindo, ela vai evaporando para a parte de fora. Tanto que você vê que ele acumula, né, pode até ficar verdinho de vez em quando, na parte de fora. Por quê? Justamente a água sai de dentro do filtro e vai para as paredes externas. Só que é bem devagar. Então, essa evaporação, ela tira calor de dentro do barro, né, de dentro do filtro. Então a parte de fora, ela tá geladinha e de dentro tá mais gelada ainda, porque a água está constantemente evaporando. A nossa pele é igual. Quando está muito quente, a nossa glândula sudorípara, ela joga a água para fora, o vento, o ar, né, faz com que ela evapore, e essa evaporação faz com que a gente perda calor e aí diminua a temperatura superficial da nossa pele, não deixando com que a gente perca o controle interno da temperatura. Entenderam? Mais ou menos. Quem soa bastante no frio tem algum distúrbio, digamos assim? Ou por que Não. seria? O suor do frio, ele se deve porque a gente usa muita roupa, né? Então, assim, o nosso corpo entende que, às vezes, uma parte do corpo está muito quente. E para nós está gostoso. Por exemplo, eu estou agora, nesse momento, com as mãos e os pés gelados, ambas suando, né? Mas o meu peito está quente. O meu peito está muito quente, porque eu estou falando, né? Porque eu estou respirando. Então, o meu peito muito aquecido, só que mãos e pés frios. Por quê? Justamente elas estão frias porque estão suando, porque o meu peito está quente. Tá? Então, o seu corpo é tudo isso. Né? Não é nenhum distúrbio, não. É distúrbio quando você tem, por exemplo, uma hiperidrose. Né? Eu tenho nas mãos. O que seria daí no caso? A hiperidrose, ela é basicamente um distúrbio de glândulas sudoríparas na palma da mão, pode ser na palma dos pés, pode ser nas costas, pode ser em vários locais. Né? O que acontece é que os nervos, os plexos, né, braquiais, eles não são adequados para o tipo de clima. A sua genética é diferente, né, do tipo de clima que você vive. Então, eu tenho um amigo também que tem hiperidrose, só que ele mora em Ribeirão Preto, que deve ser uma das cidades mais quentes do interior, que já fez 46 graus no meio do verão. Então, assim, ele não conseguia segurar nada porque era terrível, né? Ele suava o tempo todo. É uma coisa genética, né? Não é uma coisa que você adquire nem nada. Tem cirurgia, né, para resolver, mas que não vale muito a pena porque ela acaba indo para outro lugar. Beleza? Sim. Então, vejam que a glândula sudorípara, ela está muito próxima, gente, dos vasos aqui. Então, esses vasos são os que alimentam de água essas glândulas sudoríparas, né? Tanto os vasos sanguíneos quanto os vasos linfáticos, que deixam eventuais gotas d'água, né? Porque são bem pequenininhas mesmo, a glândula sudorípara é bem miudinho. E aí, quando precisa, a glândula sudorípara ela joga o suor para fora da pele. E também temos as terminações nervosas. Por óbvio que a gente tem terminações nervosas mais em uns locais e menos em outros. Vocês podem citar exemplos que têm muita terminação nervosa? Onde é que a gente precisa de muita terminação nervosa? Tô Na gravando. cabeça, Nas mãos, né? na No cabeça, rosto, no rosto, na no cabeça. cabelo, né?
Onde é que a gente tem menos? Ou mais espaçadas, pelo menos? Ai. Nas costas, gente. Mas por que nas costas? Por que nas costas? Se você for lembrar do nosso passado evolutivo, como é que nós andávamos? Igual corcunda? Uhum. Curvados. Curvados, né? Então as costas estavam sempre expostas. Então, se o inimigo atacasse, ele ia atacar onde primeiro? Nas Quando você estivesse costas. fugindo? Nas costas. Nas costas, né? Então, a parte da frente do seu corpo, ela é muito mais, tem muito mais terminação nervosa, né? Porque são locais de órgãos nobres. E as costas, que protegem muito, elas vão ter mais espaçadas, que é justamente para quando estiver fugindo de um inimigo e, por exemplo, ele arranhou, acertou uma flechada, você não para de correr, você não para de fugir, certo? Para isso não te invalidar e você não conseguir fugir e conseguir sobreviver o máximo possível. Então, a questão evolutiva, né, da distribuição, até nas pernas, ela é bem assim. Faz um teste em casa de tentar, alguém coloca o dedo nas suas costas, né, bem de levinho, e você tenta localizar exatamente onde é que está o dedo da pessoa. É muito difícil, justamente porque o número de terminações nervosas ela é mais espalhada por causa dessa questão de evoluir de forma para poder fugir em caso de um ferimento nas costas. E aqui na camada mais basal, né, da pele, de todo o conjunto, né, epiderme, derme e hipoderme, nós temos basicamente tecido adiposo. Uma vez eu cortei o meu dedão. Aqui, ó, vocês conseguem ver a minha cicatriz? Dá pra ver? Ó, Dá sim. dedo normal, dedo com cicatriz. Essa cicatriz aqui, um copo quebrou na minha mão e o corte foi até esse tecido adiposo. Então, como é que você sabe que um corte foi brabo mesmo? Quando você vê a gordura do seu dedo e quase não vê sangue. Então, o dedo fica, né, aberto e a gordura fica exposta. É aí que você vê que o negócio foi feio mesmo, aí você tem que correr, porque nesses casos é necessário dar ponto ou pelo menos um ponto falso, dependendo do tamanho do corte. Dúvidas? O que eu queria tirar uma dúvida, professor. Pode falar. Agora fugiu da mente. Esqueci. O filtro de barro. Eu não sei se é verdade. Eu escutei que diz que dá câncer. É verdade isso daí ou não? É mentira. Não tem porquê dar câncer, tá bom? Então, olha só. Então, a epiderme, né, a porção mais externa da nossa pele, é justamente o que a gente consegue tocar, né, a não ser que você corte a Não. sua pele De copinutos. e toque por dentro. A gente tem alguém com o microfone aberto aí. Tá se achando com o seu, Leonardo? Então, ela protege, né, contra as agressões externas. Então, não são só as agressões por micro-organismos, mas as agressões também do sol, né, do vento, de pedradas, todas essas partes. Então, essa parte, a epiderme, ela não tem vascularização. Ela é completamente avascular, justamente porque as células vão se empilhando para que a gente tenha essa camada totalmente impermeável, né? Ela tem uma interação muito forte com o sentido, né, com o tato. Então, a gente acabou de falar que são aquelas terminações nervosas. Então, em alguns locais, ela vai ser tem mais terminações nervosas que outros, para justamente você ter, por exemplo, coordenação fina nas mãos, né, sentir mais as coisas nas mãos do que nas costas, certo?
Ela sofre também esse processo de queratinização ou cornificação. Cornificação no sentido de extrato córneo, tá? Então, o extrato córneo é justamente essa parte dura e ela sofre uma renovação celular constante, né? Então, morre célula, já está nascendo célula, já está sendo substituída aí embaixo. Beleza? Dúvidas? Não dúvidas? Por que que, por exemplo, assim, uma vez eu cortei um pedaço do dedo, assim, bem Uhum, pequeno, uhum. mas essa parte perdeu um pouco da sensibilidade. Por que seria? Matou uma terminação nervosa, alguma coisa assim? Sim, você pode ter ou cortado uma terminação nervosa ou então alterado, porque assim, o tecido, gente, o Gisele principalmente, o tecido, quando ele vira cicatriz, né, que nem essa minha cicatriz do dedo, ele não tem as mesmas propriedades do que o tecido original. Então, quando a gente forma esse tecido cicatricial, ele é um tecido que, ele é muito mais forte e outra, ele é muito mais denso. Então, a densidade, José, se você, eu mesmo tocando a minha cicatriz, a gente percebe, né, que ela tem uma diferença em relação ao resto da pele. Então, essa densidade de células, né, para deixar justamente aquele local mais forte, é que diminui o tato. Se você decepou uma parte, ou seja, você cortou um teco do seu dedo mesmo, né, ficou faltando só a pontinha, você provavelmente tirou muita terminação nervosa. Agora, se for só um pedaço da pele, geralmente não necessariamente você cortou uma terminação nervosa, a não ser que você tenha ido até o osso. Foi o caso? Não, foi bem superficial, assim, perto da unha, mas eu senti que ficou não tem muita sensibilidade. Isso, é justamente por causa dessa densidade de tecido do tecido cicatricial. Mais alguma coisa, gente? No caso de estrias na pele, o que seria? Ela é tipo uma fissura? O que que é? Então, as estrias, elas são um caso. De novo, meu Deus, só um minutinho. As estrias, gente, elas acontecem porque a união da nossa pele, uma com a outra, assim, no tecido normal, ela é feita com sobreposição. A estria acontece quando a gente estica demais a pele e essas pontes começam a romper. Então, esse rompimento, ele não é que a pele vai vazar ou vai vazar o conteúdo. Ela acontece de forma gradativa. E a reparação desse estiramento é o que dá as estrias, né, externas. Quando a estria externa já está aparecendo, é porque a interna já está muito pior. Porque é justamente esse excesso, né, de estiramento da pele que foi sendo renovado e é por isso que apareceu cicatriz. É basicamente cicatriz, né? Por que é tão difícil recuperar uma estria? Porque ela é cicatricial, né? Hoje em dia tem muitos produtos que não tiram só as estrias, mas como qualquer outro tipo de cicatriz. Mas elas são justamente isso, né? Uma lesão no tecido de forma do estiramento, né? Se vocês lembram daquela parte da histologia do tecido conjuntivo, né? A parte de baixo da pele, principalmente na região dos coloques ali, né? Que chama das laterais dos flancos, assim, próximo à crista ilíaca posterior, elas têm muito tecido adiposo e uma parte de tecido conjuntivo embaixo, né? E é o tecido conjuntivo próprio frouxo. Então, esse tecido ele não tem uma grande capacidade elástica, né? Então, quando ele se rompe, ele pode se romper com muita facilidade, ele tem que ser reconstruído. Beleza? Beleza. Então, beleza. Então, aqui, ó, só de epiderme, pessoal, é isso aqui, ó.
de cima, tá? Da camada córnea, né? 4 camadas. A camada córnea são justamente os queratinócitos, ou seja, são aquelas células, são aquelas células mortas que formam a parte de fora da nossa pele. Logo em seguida, nós temos a camada granulosa, ou seja, são todas aquelas células que contêm queratina, né, que dão um aspecto, que fornecem, né, a queratina para a pele e eventualmente vão morrendo e vão passando para queratinócitos, né? Queratinócitos mortos nesse caso. Então essa parte aqui ainda é viva, tá bom? Essa parte da pele é viva e ainda não é a parte que toma bronze, né? Se vocês lembram de uma coisa que a pele faz, ela é mudar de cor. Então, descendo, nós vamos ter os queratinócitos em desenvolvimento e principalmente os que contêm melanina e os melanócitos, certo? São essas células aqui. O que é a célula de Langerhans, que a gente está vendo aqui? Eu vou falar dela primeiro, porque ela é uma célula que tem duas funções. A primeira função da célula de Langerhans é de proteção, tá? E uma outra função é de sensibilidade. Então, essa não é um nervo, né? Mas ela pode criar fatores inflamatórios que podem levar a uma sensibilidade maior na célula, na pele. Ela é uma célula principalmente de defesa do nosso corpo. Ela leva informações até os linfonodos, tá? Que vão tomar ciência de que, sei lá, houve uma invasão. E é a partir dessas células aqui que leva até o linfonodo e é avisado que tem uma invasão a partir da pele. Tá? Então, os melanócitos, pessoal, eles estão na camada basal. Tá? Na camada basal nós temos também a célula de Merkel. A célula de Merkel, ela é uma das células que, junto com todas as outras, ela participa na produção dos queratinócitos, que vão se reproduzindo, não se reproduzindo, mas se desenvolvendo, né? E vão formando as camadas superiores da nossa pele. Então, olha só, o melanócito, né, se a gente for fazer uma comparação, é a célula mais polêmica de todos os tempos, né? Por causa dessa coisinha aqui que a gente teve basicamente escravidão, né, tortura e preconceito que tem até hoje. Então, por causa dessa coisinha aqui, né, e dos seus prolongamentos, é que nós vivemos tanta coisa hoje. Pergunta para vocês: quem tem mais melanócito? Negros ou brancos? Negro. Alguém falou que é negro. Mais alguém? Também acho que são os negros. A Bel também acha Também que são acho. negros. O José também. Eu acho que é os brancos. Eu acho que é os brancos. Só para contrariar, a Elisandra falou que são os brancos. Os negros. Thalita tá votando nos negros. Agora bateu a dúvida. Bateu a dúvida. Então, eu vou contar uma coisa muito importante para vocês e talvez isso mude a cabeça de muita gente, como mudou a minha. Peraí, a Stephanie está pesquisando, ela vai nos falar logo em seguida. Não conta, Stephanie. Ou é por igual. Os brancos e os negros têm a mesma quantidade. Tem a mesma quantidade. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença, então? A diferença é na UVB, não é? Não. A diferença tá nisso aqui, ó,
nesses prolongamentos dos melanócitos e, por consequência, a quantidade de queratinócitos que eles alcançam. Tá? A quantidade de melanina também é a mesma. Tá? Quantidade de melanina, quantidade de melanócitos são iguais. O que diferencia é o alcance dos prolongamentos de melanócitos. Então, os melanócitos que estão na camada basal, eles alcançam até a camada espinhosa, olha só. Né? É justamente essa camada de queratinócitos é onde dá a coloração da nossa pele. Então, essa coloração ela vai variar geneticamente. Então, de acordo com a sua origem, né, você pode ter mais ou menos prolongamentos dos melanócitos, e aí isso vai dar o tom da sua pele. É só isso que muda, mais nada muda, tá? Dúvidas? Entendi. Olha, segundo nosso amigo Google, falou aqui que os brancos, né, diz que produz menos melanócitos do que os negros. Não. A gente tem um número igual de Os melanócitos. melan- Os prolongamentos é que é diferente. Os prolongamentos são diferentes. Gente, de novo, está acabando o tempo, tá? Eu vou pedir paciência para vocês. Eu não sei o que acontece com essa conta. Eu vou pausar aqui e a gente já volta.